Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso compartilhamento Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 18. E hoje vamos iniciar uma nova plataforma. Terminamos a depressão e hoje vamos iniciar discriminação. Então, essa palavra discriminação já nos leva a entender que existem vários movimentos que nos levam a discriminar as pessoas, que nos levam a incriminar as pessoas nesse processo de quando damos opiniões, quando somos preconceituosos, quando a gente não vê Deus no coração de nenhuma das entidades vivas. E quando falamos entidades vivas, nós estamos nos referindo, Supremo, Krishna se refere a todas as entidades, não só a nós seres humanos, porque não existe só os seres humanos, existem os animais, existe toda a energia de Deus em todas as suas criações. Senhor Brahma, a primeira criatura criada por Deus, por Krishna, na filosofia védica, vale salientar, foi o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma, ele foi encarregado do departamento da criação. E esse departamento da criação nos leva a entender que tudo que foi criado por Deus tem energia de Deus, porque Deus assim ordenou. Faça-se a luz, fez-se a luz. Faça-se as árvores, os rios, os oceanos. Então tem todo um processo inserido dentro desse processo, é o processo da própria criação. Então essa discriminação, ela diz respeito a tudo e a todos que estão relacionados com Deus, com o Supremo, dentro da sua energia divina, dentro da sua energia gloriosa, dentro da sua criação fantástica, da sua criação maravilhosa. Capítulo 5, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, ação e consciência de Deus. Temos que ter consciência que Deus, ele é o Supremo, e que nós somos as suas alminhas, e que eu sou a Aham Brahmasmi, que eu sou uma alma suprema, pequenina. Eu fui criado pela alma maior, Paramatma, e o Paramatma está acoplado dentro do coração de cada entidade viva, e que nós não devemos discriminar ninguém, nenhuma alma, em nenhum corpo, animal, mineral, vegetal, animal, humano, né? Existe a escala da evolução mineral, vegetal, animal e humano. E da humano nós passamos para a angelical, que na filosofia védica chama-se semideuses. Não são homens, nem são deuses. Estão nesse intermediário. Porque assim é, e assim as leis de Deus funcionam. Fazer minhas reverências. Iniciamos a discriminação. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timiranda Sya, Gyana Jnaslakaya, Shakshu Militajena Tasmai, Shri Guru Vena Maha. Embora eu tenha nascido nessa escuridão, esse mundo material, meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a Deus, a Krishna, a Srila Prabhupada, que trouxe as escrituras sagradas, traduziu, colocou seus significados, trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, para resgatar essas almas em corpos ocidentais. Nós não somos os corpos, nós somos almas que estão em corpos nascidos em locais, Europa, América, Groenlândia,
E nesse processo, Srila Prabhupada trouxe toda essa bagagem para tirar a gente dessa ignorância. Só não aproveita quem é tolo, quem é aquele que não quer evoluir, aquele que quer ficar ali, preso à raiva, preso à confusão, preso ao falso ego, preso e apegado à partida dos entes queridos, aquele que está desmotivado, aquele que está em depressão. E hoje chegamos à discriminação. Então, eu falei todas as plataformas que já foram estudadas aqui na Bhagavad Gita. Verso 18, capítulo 5, Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Karma é uma coisa muito pesada. Não. Karma é você entregar todas as suas ações para Deus, para Krishna, para que ele purifique seu karma, porque você está aqui, porque você é impuro, porque você é apegado, porque você caiu aqui neste mundo material, nesse oceano de misérias materiais, onde a cada esquina há perigo, como diz Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada também diz que esse mundo material não é um mundo para damas e cavalheiros. Então, se você, nesse momento, é uma dama ou um cavalheiro, aqui não é o seu lugar. Seu lugar é namorada de Deus, na filosofia védica chamada de Goloka Vrindavana, o planeta mais elevado de todos os sistemas que já foram criados por ele mesmo, porque ele é atintya, inconcebível. Essa palavra é uma palavra sânscrita, atintya, inconcebível. Então, Deus, para ser compreendido, precisa que nós queiramos compreendê-lo e precisa que nós queiramos mergulhar nesse oceano de conhecimento acerca do absoluto. E a filosofia védica, na minha opinião particular, é a filosofia mais completa do conhecimento acerca de Deus. As outras são superficiais e não nos levam ao conhecimento total acerca de Deus. Verso 18. Discriminação. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem com visão equânime um brahmana erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro palha. Então, aqui no verso 18, a Suprema Personalidade de Deus, ela dá uma tapa de pelica em nós. Porque aqui mostra que todos nós somos iguais perante Deus. Porque ele diz que aquele que é sábio e que tem humildade nessa sabedoria e que, em virtude desse conhecimento que ele vem tendo e obtendo, ele deve ter e permanecer com uma visão equilibrada e ver um brahmana, que é aquele estudioso erudito. Brahmana significa aquele que vive estudando acerca de Deus, que é uma qualificação de um ser dentro da filosofia védica, chamado de brahmana, que é aquele erudito, aquele que tem erudição, que tem conhecimento. Então, deve ver um brahmana erudito e cortês, uma vaca. Imagine, gente, você colocar um brahmana erudito aqui, um estudioso, e uma vaca, e você dizer, vaca vamos matar, vamos comer, vamos satisfazer os nossos sentidos, porque não tem sentido achar que uma vaca, ela tem Deus dentro dela, quando Deus criou tudo e todos, como eu disse aqui, na introdução aqui deste verso. Deus diz, Krishna diz, veja com visão igual o estudioso, erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro pária. Porque existem regiões e locais, por exemplo, na China se come cachorro. E aí você olha todos esses e não discrimina. Você não faz discriminação porque você é igual a eles, porque você foi criado por Brahman. Senhor Brahman, Senhor Brahma, dentro do Brahman, significa criador dentro da filosofia védica. Então, Deus criou todos iguais.
Por isso que nós não devemos comer animais. Porque quando você come um animal, você está comendo um cadáver. Você está comendo a carcaça daquele animal que lá dentro tinha uma alma, uma centelha de Deus, que aqui está dizendo, não sou eu. E você foi lá e matou. Matou a vaca, matou o elefante, matou o cachorro, matou o porco, você matou o cabrito, você matou o coelho. E aí você acha normal. Por quê? Porque você não tem consciência. Porque quando a gente tem consciência, a gente para de comer animais. E a gente vai se tornar vegetariano por opção mais saudável. Porque até comer vegetais, legumes, hortaliças, frutas, a gente arranca da terra, do pé. E isso também é um certo tipo de violência. Aí você pode dizer, a gente vai comer o quê? Não. A gente vai procurar um método menos violento para se alimentar. Mas se você não quer, você quer ficar lá com seu caranguejinho chupando nada, só para satisfazer a sua mente, e coloca esse sentido de dizer, coma um caranguejo, coma um bode, coma um porco, coma um polvo, coma um camarão, e você vai se satisfazer. E você come, se satisfaz daqui a pouco, quando a digestão for feita, você já vai estar querendo satisfazer de novo. Então, esses movimentos dos sentidos são infinitamente ilusórios. Eu não posso dizer de outra forma, porque é uma forma que eu tenho para que você, se me escuta agora nesse momento, gratidão, entenda que eu não estou em algum momento lhe criticando em nenhum momento, porque estou ajeitando aqui o microfone, porque na realidade eu estou explicando o que é que o Senhor Supremo diz aqui com esse verso. Vamos ver o que nosso querido Jagat Guru, o guru desse universo material, nos diz. Quem é consciente de Krishna não faz nenhuma distinção entre espécies ou castas. Repito, quem é consciente de Deus, Krishna, não faz nenhuma distinção entre espécies ou castas. Então, se você faz distinção, você está discriminando. Você tem preconceitos e você vai ser discriminada também em algum momento na sua vida. Do ponto de vista da sociedade, o Brahmana e o Pária talvez sejam diferentes, ou do ponto de vista das espécies, um cachorro, uma vaca, um elefante, pode ser diferentes, mas o transcendentalista, erudito, não dá nenhuma importância a essas diferenças de corpo. Então, quando aqui na Terra todo mundo tem preconceito com todo mundo, e aí gera aquela confusão de programas feministas, programas indígenas, programas de negros, de proteção aos negros, e está tudo bem, porque isso faz parte do mundo material. Do ponto do corpo, mas do ponto transcendental, e vai além do corpo, é perda de tempo, porque você não é o corpo. Ponto final. Não tem mais o que falar. Você não é o corpo, então tudo aquilo que se designa ao corpo é ilusão. É ilusão material. Por isso que ele diz, a pessoa quando conhece, quando tem conhecimento, em virtude do conhecimento verdadeiro, muda a sua visão. Mas aí a humanidade não tem conhecimento verdadeiro, tem um pseudo-conhecimento. E quando a gente não tem um conhecimento verdadeiro, a gente tem um conhecimento falso, pseudo, aí gera a confusão que vem gerando nesse mundo material. Vamos continuar. Isso se deve à relação existente entre eles e o Supremo, pois o Senhor Supremo, por meio de sua porção plenária, como Paramatma, localizado no seu coração, no meu coração, está presente no coração de todos. Então, por que você vai se achar melhor do que um cachorro? Do que um gato? Do que uma galinha? Do que um papagaio? Mas aí, não, mas é porque, Ana Cláudia, eu não tenho consciência ainda. Ok. Terás uma próxima vida, mas estás perdendo tempo de evoluir nessa mesmo e de deixar de comer
animaizinho. Mas aí eu quero desfruto dos meus sentidos, ok? Continue desfrutando e nunca terás e serás eternamente satisfeito enquanto você está olhando apenas para seu umbigo. Egoísmo, maltratar os animais, maltratar as pessoas que são diferentes de você, corporalmente, fisicamente, porque iguais nós somos. Todos somos um. Namastê. O meu Deus, saúde o seu Deus. Namastê. É justamente isso. Meu Deus, saúde o seu Deus. Então, Deus está presente no coração de todos e essa compreensão acerca do Supremo é verdadeiro conhecimento quando você entende que Deus está no coração de todos. Quanto aos corpos nas diferentes castas, casta significa classes sociais, ou distintas espécies de vida, o Senhor é igualmente bondoso com todos, porque Ele trata cada ser vivo como um amigo e se mantém como Paramatma localizado no coração, independentemente das circunstâncias a que estejam sujeitos as entidades vivem. Então, quando a alma está no corpo de um gato, por exemplo, aqui em casa tem um gato, e ele entende tudo que eu falo, só que ele não fala, ele mia. Então, eu olho para ele e vejo, eu digo, não, você hoje é uma alma e está no corpo de um gato, aproveite. Você está numa casa onde se fala de Deus, onde canta os santos nomes de Deus, onde se lê as escrituras sagradas sobre Deus. Então, esta alma no corpo do gato, ela está sendo privilegiada para numa próxima vida, quem sabe ele já nasceu humano. Eu não sei, quem sabe é Deus. Eu estou só especulando aqui mentalmente. Então, Paramatma localizado no coração de todos, independente das circunstâncias, Deus é bondoso com todas as entidades vivas. Agora, nós, seres humanos, somos malzinhos com todas as entidades vivas. Porque a partir do momento que a gente compra carne, compra frango, compra peixe, compra camarão, compra esses animais, nós estamos contribuindo com todos esses frigoríficos, com todas essas matanças de animais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o verso fala sobre isso. E eu tenho que comentar, na medida da minha inteligência que Deus me deu, sobre este tema. De ver todas as entidades vivas como iguais. Por quê? Porque Deus está presente no coração de todas as entidades vivas. Por exemplo, na Bíblia, meu mestre espiritual diz isso. Na Bíblia está escrito nos 10 mandamentos, um deles é não matarás. Mas aí a pessoa pensa que é não matarás uns aos outros. E a gente vive matando uns aos outros aqui mesmo nesse planeta Terra. Mas é não matarás qualquer espécie de vida. E a gente mata, a gente contribui. A gente tem uma fazenda, vende os boi para matar, porque vem do dinheiro, e a gente fica rico em cima daquele dinheiro que está sendo ganho no sofrimento alheio de almas em corpos de animais. O Senhor é igualmente bondoso com todos, porque o Senhor trata cada ser vivo como amigo e se mantém como Paramatma localizado, independente das circunstâncias que estão sujeitas às entidades vivas. Estou repetindo. Como Paramatma, o Senhor está presente no Párya, no Brahmana, erudito, embora o corpo do Brahmana e do Párya não sejam os mesmos. Os corpos são produtos dos diferentes modos qualitativos da natureza material, mas a alma e a super-alma dentro do corpo têm a mesma qualidade espiritual. Então, o que difere a gente é o corpo, mas a alma não, a alma é tudo igual. Deus, grande alma, dentro do coração da pequena alma, e todos têm, um gato tem Deus no coração dele, conduzindo as andanças dele. Porque Deus é onipotente, ele tem potência, ele tem ciência, onisciente, e ele tem onipresença. Aqui está esse verso dizendo que Deus está presente em todas as entidades vivas, então Deus é onisciente, ele tem ciência do que você faz, do seu passado, do seu futuro, sabe que para onde você vai depois que você sai desse corpo material, a gente é que não sabe. Entretanto, o fato da alma e da superalma, quem é a alma? Eu, e a superalma? Deus. Qualitativamente serem semelhantes, qualitativamente, não as torna iguais em quantidade, porque Deus é infinitamente tudo e nós somos finitamente pequeninos. Pois a alma individual está presente apenas no corpo em particular, ao passo que para Paramatma, Deus está presente em todo e qualquer corpo.
Eis a diferença. Quem é consciente de Krishna tem pleno conhecimento disso e, por conseguinte, é erudito de verdade e tem visão igual. As características semelhantes da alma e da superalma são que elas são conscientes, eternas e bem-aventuradas. Deus é eternamente consciente, bem-aventurado. Satchitananda Vrigaha, ou seja, maior, Vrigaha, maior. E nós somos Satchitananda pequeninos, menores, as alminhas. A diferença é que a alma individual, que somos nós, e os seres humanos, seres animais e todos aqueles que se movem sagrado, é consciente dentro da jurisdição apenas do corpo, limitada ao corpo, enquanto Deus, a superalma, é consciente de todos os corpos. Então, Deus tem ciência de tudo, de todos os corpos, de tudo que Ele criou, Ele sabe de tudo. Agora, nós não. A gente mal sabe quem é a gente. Se você chegar para uma pessoa e disser quem é você, ela vai dizer, eu sou fulana. Não, 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 não. Você é uma alma e um corpo condicionado, que caiu aqui nessa terra para se purificar e desenvolver amor puro por Deus, porque a função da alma é servir a Deus, então eu tenho que servir a Deus eternamente. Em qualquer corpo que minha alma estiver, eu preciso servir a Deus. Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia védica, é eternamente. Então, a superalma está presente em todos os corpos, sem distinção. A superalma está presente em todos os corpos, sem distinção. E aí, o que é que a gente faz? Discrimina. Porque o ser humano é complicado e difícil, né? Deus é muito paciente e bondoso com todos nós, inclusive comigo. Porque a gente discrimina, a gente critica, compara, julga e analisa. A gente quer ser Deus e Deus nem isso faz com a gente, porque Deus só quer amor da gente e ponto. A superalma está presente em todos os corpos, sem distinção. Portanto, não discrimine nada nem ninguém, seja equânime com todos e ame a todos indistintamente. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Is Espiritualidade, começando hoje a plataforma da desdiscriminação, ou seja, preconceitos e etc, etc e tal, para mostrar que para mim, em primeiríssimo lugar, e para vocês, se vocês me escutam, gratidão, escutar e ouvir. Escutar é você, passar de um vídeo para outro. Tu escutou, fulana? Fulana nem escutou e nem se lembra do que você disse. Agora, quando você ouve com sua alma, você vai repetir tudo isso que eu acabei de narrar aqui. Deus me utilizando na sua benevolência com a minha alma. Eu agradeço mais um dia e vamos meditar sobre esse tema no dia de hoje. Discriminação para solucionar os nossos problemas emocionais. Gratidão.